Fala, jovens investidores, tudo certo com vocês? Hoje para mais um vídeo aqui nesse canal incrível, nesse canal maravilhoso, canal Manual da Riqueza. E hoje a gente está aqui com um vídeo, apesar do tom de brincadeira aqui do começo, hoje a gente está aqui com um vídeo um pouco mais sério, um pouco menos informativo em relação à economia e mais assertivo em relação a deixar a gente mais consciente do que anda acontecendo, o que está havendo aí com tudo que no mundo e principalmente no Brasil, aqui, que é a nossa terra, o nosso lugar onde a gente vive. Então, como todo mundo está acompanhando nos últimos dias aí, o coronavírus tem entrado no nosso Brasil cada vez mais e cada vez mais a gente está sendo atingido por esse vírus em escala cada vez maior. Então, a gente teve hoje aqui no dia 17, hoje dia 17, a gente teve o primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil, primeiro caso de morte, na real, a gente já teve muitos outros casos, mas de morte é o primeiro, então é o primeiro caso que a gente mais se preocupa, então agora é o começo do surto realmente, onde a gente deve mais se preocupar e se precaver para futuros piores momentos que possam vir a acontecer. Então a gente aqui do Manual da Riqueza decidiu mudar um pouco assim desse âmbito de economia e autodesenvolvimento que a gente vai trazer para vocês aqui, trazer um vídeo mais conscientizador, porque a gente sabe o que anda acontecendo aí, como o medo e o pânico têm afetado a vida das pessoas aí nos últimos dias, não só no mercado de ações, como a gente viu nas últimas quedas da bolsa, até a gente fez um último vídeo aqui sobre isso, que vai estar aparecendo no card aqui em cima, se você quiser ver, dá uma olhada lá, que tá um vídeo bem legal falando sobre mais da parte econômica, o que o coronavírus afetou na economia, mas não só na parte de economia, mas na parte da vida geral das pessoas. A gente anda com muito pânico, muito medo de tudo que anda acontecendo, todos esses casos que andam ocorrendo, até aqui os casos na região onde eu moro aqui já deixou a gente muito abalado, e realmente é motivo de deixar a gente abalado mesmo, porque um caso aqui perto pode se espalhar muito rapidamente pela região, pelo contágio rápido que esse vírus tem. Mas o que eu vejo muita gente falar é sobre o pânico mesmo, sobre o medo. As pessoas têm ficado com um pânico, medo tão grande, mas tão grande, que às vezes eu acho que até estão sendo um pouco manipulados um pouco pela mídia. Claro que a mídia tem todo o seu papel de falar sobre coisas que estão em alta e tudo que vende mais. Então esse é o papel dela, é realmente fazer alarme, fazer criar mais do que para a gente acabar comprando mais, vendo mais ali. Claro que eu não estou falando que o vírus não é de se preocupar, que a gente tem que largar tudo, totalmente ao contrário disso, a gente realmente tem que se preocupar muito. Esse vírus nada mais é do que uma gripe nova, até outras gripes que já tiveram antes, como H1N1, e até a própria gripe normal, ele às vezes tem uma taxa de mortalidade até maior que essa gripe do corona, só que por ser um vírus que passa muito rápido, que se propaga muito rápido, acaba a gente deixando muito mais em pânico, muito mais medo. Realmente é sinal de medo, né? Porque um vírus que pode ter uma taxa de mortalidade de 15 a 20% aí nos idosos e pessoas com bronquite e todos os problemas que o vírus ataca piormente, a gente realmente é sinal de se preocupar, mas não é sinal de pânico, não é sinal da gente sair se escabelando por aí tudo e sair sendo manipulado por essa mídia que a gente tanto aí assiste. Vocês podem estar vendo nesse gráfico, a gente está começando agora os primeiros casos aí do coronavírus, então a gente está aqui no começo da linha dos surtos, então a gente ainda tem como controlar todo esse problema, a gente tem como deixar essa crise do corona aí um pouco afetar menos as nossas vidas aqui no Brasil. E como é que a gente pode fazer isso? Na real, antes de dizer o que a gente pode falar, eu vou dizer o porquê da gente se cuidar tanto, se preocupar tanto agora no começo dessa epidemia aqui no Brasil. Vamos lá. Essa curva aqui mais alta, que está aparecendo ali no gráfico, é a curva no que aconteceu em outros países aí, principalmente na Itália, que foi um dos exemplos mais usados aí, e como eles não conseguiram controlar a crise lá. Então essa linha aqui é a linha do tanto de pacientes que o sistema suporta, que o nosso sistema SUS, por exemplo, suporta. Eu não vou lidar com números aqui, mas enfim, é só para a gente ter uma base. E se a gente deixar o corona passar nessa fase aí de
de começo aqui, se passar muito rápido, ele vai passar muito dessa fase de onde a gente tem leitos disponíveis, que a gente vai ter que optar aí por escolher entre pessoas que ficam nos leitos e as pessoas que saem. E isso aí, claro que os médicos e toda a área profissional não vai querer ter nos seus ombros esse peso de escolher entre uma pessoa ou outra, e também a gente quer perder o mínimo de pessoas possíveis, o mínimo de casos de mortes possíveis para esse vírus do corona. Então, se a gente controlar toda essa pandemia e essa epidemia que se espalha muito rápido, a gente vai conseguir botar esses casos ao longo da linha, o que vai evitar que a gente enche os leitos dos hospitais e principalmente os leitos do SUS, que é o que a gente mais vai necessitar aí. A gente sabe como o sistema do SUS é uma bosta, a gente sabe, a gente presencia isso todo dia, a gente vivencia a precariedade do sistema do SUS, e principalmente no país economicamente fraco que é o Brasil, e um país subdesenvolvido, a gente tem mais ainda afetado por essas crises e essas pandemias globais. Por a gente ter um sistema fraco, a gente não consegue comportar tudo, a gente não consegue lidar com todos os casos, o que deixa a gente evidentemente muito mais preocupados em relação a isso, e também nos faz se precaver muito mais se tratando de passar essa epidemia para frente. É muito importante que a gente tome as precauções necessárias nesse momento, evitar tudo de contato físico, principalmente com pessoas gripadas que tenham aí a possibilidade de ter o coronavírus. Se você estiver doente com gripe, evite aglomerações, por favor, evite passar esse vírus adiante. Se não for o caso do vírus, pelo menos fique em casa, evite mesmo até ter certeza se não é o Covid-19, se não é esse corona. Mantenha sempre os ambientes bem ventilados para evitar a propagação pelo ar. E não compartilhe de objetos pessoais, isso é muito importante também, porque se uma pessoa tiver corona e você compartilhar o objeto com ela, ou ela compartilhar o objeto com você, provavelmente a chance de você pegar um corona é muito grande. Então a chance de propagar esse vírus aí é muito maior. Então tem que ter muito cuidado com isso. Como eu falei, se a gente tomar um cuidado agora no começo, a gente vai conseguir evitar muito pior, crises muito pior mais lá na frente, principalmente se tratando do SUS, como eu já falei, que é um problema, é uma bosta, o nosso sistema médico aqui do Brasil. Então a gente deixar esses casos no meio dessa linha e não deixar eles propagar numa linha muito alta é muito importante. Muitas pessoas estão com mais um surto de medo do que um surto de doença em si, porque a gente realmente, como eu falei antes, tem muito pânico, tem muito medo em relação a isso, mas a mídia também é muito exagerada. Muitas vezes eles exageram muito nesses termos, exageram muito no âmbito que está acontecendo e acabam deixando a gente muito mais horrorizados com isso tudo. Então a gente tem que ter nesse momento a capacidade de pensar por si próprio, pesquisar, ir atrás de números, ir atrás de tudo, para a gente poder ter a certeza aí se aí realmente esse alarde todo aí realmente é o que a mídia diz ou o que a gente acredita. Enfim, eu só queria deixar um pouco conscientizado a gente sobre esse corona, sobre como o medo aí pode afetar a nossa vida em relação a isso aí, como a gente pode evitar propagar mais esses vírus e principalmente como a gente pode evitar o pior que possa acontecer aí no nosso país, como a gente talvez consiga controlar essa epidemia, esse surto, evitando aí o nosso país tendo uma tragédia pior do que já está acontecendo aí. Nesse momento a gente não pode deixar o egoísmo nos conter. Muitas pessoas estão fazendo estoque de álcool em gel, de comida, muitas pessoas estão comprando tudo que há no mercado para deixar estocado em casa, mas a gente tem que pensar também no outro. A gente não pode deixar o nosso egoísmo nesse momento nos comandar e sair comprando tudo que vem pela frente, sendo que muitas outras pessoas vão precisar. Nesse momento que a gente mais precisa é colaboração, é cooperativismo realmente, é se cuidar aqui. Se você estiver com corona, fique em casa, não saia, evite ter contato com outras pessoas que não têm essa doença, porque assim vai evitar o contágio. E se você tiver pego essa doença, não vá diretamente a um posto, fique um pouco em casa, tente melhorar. Caso não melhore, caso esteja o seu problema ruim mesmo, você vai em um posto, vai em um médico, algo do tipo. Mas se você estiver bem ainda, fica o máximo de tempo que puder em casa para evitar essa propagação do vírus e ainda mais evitar ocupar tantos leitos do nosso sistema aí do SUS. Eu acho que juntos a gente pode vencer isso tudo, como eu já falei, com muito cooperativismo, com muita união. A gente vai conseguir passar por esse surto aí, por esse momento ruim onde a gente anda passando. A gente vai de mãos dadas, não nesse momento para não passar coronavírus, mas de mãos dadas aí, em termos de a gente ajudar um ao outro. A gente vai conseguir passar por tudo isso aí, vai conseguir lutar
de frente a frente contra esse vírus e lutar de frente a frente com medo e tudo que nos possa aí acabar um pouco com a nossa vida e com a nossa felicidade aí nesses últimos dias aí, e tomara que a gente consiga passar por tudo isso aí, tá certo? Essa é só uma mensagem aqui do nosso canal Manual da Riqueza, passando para você, conscientizando um pouco você. A gente evitou falar um pouco de economia aqui hoje, um pouco mais dessa parte conscientizadora. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, busque divulgar esse vídeo para quantas pessoas você puder. Conto com a sua colaboração aqui para o nosso canal. Se cuidem muito, se precavenha muito e tente ao máximo evitar contatos físicos com pessoas doentes, com pessoas aí com suspeita de corona, certo? É isso aí, se todos nos unirmos nesse momento a gente vai conseguir passar por tudo isso aí e vai daqui a uns tempos já se recuperar de tudo que anda acontecendo, tá certo? Boa sorte aí, fiquem bem e até um próximo vídeo.